Você acha que as cores transmitem emoções? Você acha que os desenhistas, ilustradores, criadores de personagens devem entender de cores? É claro que sim, essa é a resposta. E hoje eu vou te mostrar na prática como que as cores criaram o universo de um dos maiores clássicos da animação stop motion, dirigido por Tim Burton e Mike Johnson, Noiva Cadáver, de 2005. Então fica nesse vídeo, roda a vinheta. Noiva Cadáver é um filme que foi inspirado num conto russo-judaico do século XIX e que inspirou o Tim Burton, que era um ex-animador da Disney, que não se adaptou ao estilo Disney e acabou indo para uma carreira solo. Desculpa, Edgar. Eu não preciso de parceiro. Quero fazer sozinho. E foi um diretor de Nightmare Before Christmas, O Estranho Mundo de Jack, que foi lançado em 94, também com uma obra clássica. Aí em 2005 ele resolveu lançar, dirigir, produzir o Noiva Cadáver, junto com o diretor Mike Johnson, que tinha sido um animador do Estranho Mundo de Jack e estava dirigindo a Fantástica Fábrica de Chocolate junto com os atores Johnny Depp, enfim, aquele casting lá que ele adora. E no Noiva Cadáver aconteceram várias coisas, né? O criador, primeiro, muito curioso isso, que vocês podem assistir no YouTube, eu vou deixar um card aqui com esse making off do criador de personagens, o character designer espanhol chamado Carlos Grangel. Ele que desenvolveu os personagens do mundo dos vivos e do mundo dos mortos, né? Que essa história ela se passa com o Victor, que é de uma família rica, de novos ricos, vendedores de peixe, que acaba fazendo um casamento arranjado com a família da Vitória, que é uma família que está falida, também de aristocratas, e eles resolvem fazer esse casamento arranjado. E aí, na cerimônia de ensaio ali, dos votos, do casamento, o Victor acaba se atrapalhando, arruína tudo, e ele acaba fugindo para a floresta, e ele ensaiando os votos dele, ele acaba fazendo isso de uma maneira com muita perfeição e coloca o anel numa mão, num galho que parece ser uma mão, e aí surge a Emily, que é uma noiva cadáver, que é uma noiva que fugiu do seu casamento e foi assassinada pelo seu noivo e aí acabou indo para o mundo dos mortos. E aí entra a questão das cores. Esse filme ele foi feito com um contraste entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E no mundo dos vivos, a paleta ela não chega a ser sépia, ela é um azulado meio acinzentado. E até na produção dos personagens, eles pintaram os personagens com essa paleta esmaecida, com essa paleta meio desaturada, né? E claro, a direção de fotografia realçou isso. E o mundo dos mortos é ao contrário, ele é pintado com uma paleta vibrante, com cores vibrantes e com uma iluminação muito vibrante, de um azul vivo, com os verdes, com umas luzes neon. E o mundo dos mortos é um mundo musical, onde eles fazem festa, eles bebem, eles se divertem. E no mundo dos vivos, que eles chamam de upstairs, né, que é uma tradição, uma gíria inglesa, né, upstairs, downstairs, eles têm um mundo muito repressivo, muito opressor, né, daquelas duas famílias tradicionais. Então é muito legal ver nesse filme esse conceito do contraste, né, que os vivos têm uma paleta esmaecida, próxima da morte, né, daquela coisa fúnebre, e o mundo dos mortos uma paleta rica, uma paleta viva, né, cheia de cores, cheia de dança, de alegria, de festa. Esse filme ele foi indicado para o Oscar, para o 7ª, 8ª edição do Oscar, mas ele perdeu para o Wallace and Gromit, o The Curse of Were Rabbit, do estúdio da Aardman. Bacana, pelo menos são duas animações de stop motion. Trabalhou bem, Gromit. Que concorreram, aí ficou o prêmio aí para Aardman, também merecido, excelente animação, aconselho você ver também. E agora a gente vai dar uma olhada no character design dos personagens do mundo dos vivos, analisando a paleta de cores e fazer alguns estudos do mundo dos mortos, também analisando a paleta de cores. Então agora prepara aí teu material, teu sketchbook e vamos desenhar. Primeira coisa do Carlos Grangel, que é uma etapa muito importante da produção de personagens, que é a definição da silhueta, que é
o desenho do shape do personagem, ele tem que ficar muito claro, você vendo só a cobertura dele, a sombra dele em preto. Então é muito comum você ver essas silhuetas de personagens, mas o Carlos Gurgel, ele fez umas silhuetas muito expressivas, esse line-up, né? Line-up é outro conceito de criação de personagens, que é essa linha dos personagens um do lado do outro, para você ver as proporções. E as silhuetas são magníficas, né? São muito exageradas e muito expressivas. E agora a gente vai desenhar o cara que conduz a carruagem, que é meio um alcoólatra, assim, meio bêbado, tem um narigão meio avermelhado, assim, e ele acaba morrendo, e depois o Victor vai reencontrar ele no mundo dos mortos. Então eu vou desenhar esse cara aqui pra gente. Então a primeira coisa da silhueta dele é que ele tem essa cabeça que parece de um chuchu, assim. Tu és pra mim um chuchu que colhe na vida. E aí ele tem um chapeuzinho, né? Isso aqui se passa como se fosse em Londres, na era vitoriana. Aí ele tem uma costeleta bem pronunciada e ele tem esse narigão bem grandão assim, que vive escorrendo. Aí ele tem aqui a bochecha dele, é uma coisa que eu gosto desse design, quando eles fazem a bochecha invertida assim, que já define esse bulldoguinho, né? Essa estrutura aqui, e aí você coloca a boca bem no meio disso aqui assim, bem espremidinha, e aí ele tem um queixinho que vem aqui. Fazendo mais ou menos com o meu traço aqui, tá bem ruim de ver a referência. Aí ele tem uns olhos, uma pálpebra assim caída e uma marca, tem olheira. Então esse aqui até faz assim, essa, tá? E aí ele tem esse corpo que parece uma garrafa de rum, e ele tem aqui assim um capote. Vamos colocar ele mais para cá, amarrado aqui assim. E aí colocar ele aqui, ele tem um cinto grande. Então essa aqui é mais ou menos a estrutura do personagem. E é muito interessante essas estruturas, eu acho, né, interessante e desafiador, porque são estruturas que geram um desafio muito grande para a estrutura do personagem stop motion, porque eles tiveram que esculpir esses personagens e animar. E muitos desses personagens, como o caso desse personagem aqui, eles têm umas perninhas muito fininhas, então ele tem uma estrutura do corpo, a silhueta dele é mais ou menos isso daqui, ó. É um chapéuzinho assim, é um corpo que vem ele inteiro assim como um sino, tá? Mais ou menos assim, aqui dividido por esse cinto, e ele tem os pezinhos aqui assim. Então imagina você ter um personagem com essa corpulência toda, né? Aqui o braço dele com o bastãozinho dele de guiar a carruagem, e você ter esse personagem aqui e deixar ele em pé, ele equilibrado. Pernas de bebê, você é um bom detetive, mas não tão bom por causa das suas pernas de bebê. Então essa galera do stop motion, eles são muito ninja, né? Estou pegando um dos conceitos aqui do Carlos Gurgel para trazer para vocês. Em um ele traz essa estrutura que parece uma garrafa, essa estrutura meio garrafa, e tem um outro sketch dele que ele traz uma estrutura de sino, né? Ele faz ao contrário, ele vai para cá e cresce aqui, ó, faz assim, né? Mais para baixo aqui assim. Então ele cresce aqui assim, divide ele com esse cinto enorme aqui assim, e os pezinhos aqui assim. Agora vamos passar uma caneta aqui nele, vamos fazer uma arte final. E outra curiosidade que você vai ter é que o Carlos Gurgel, ele fez os conceitos desse desenho desenhado no verso de caixa de sucrilhos, tá? É bem interessante, porque você vê todos os conceitos, eles estão em cima de um papel, como se fosse uma cartolina meio bege, e ele desenhou em cima disso com marcadores e com caneta preta, né? Caneta preta, marcadores e alguns detalhes em lápis de cor. Então é bem interessante estudar o trabalho do Gurgel. Vou dar uma exagerada aqui nesse capote. Eu tenho no YouTube um making off dele desenhando, é bem interessante. Em alguns momentos ele tem uma gravatinha, em alguns momentos ele tem a roupa pendurada assim, ele tem uma luvinha recortada assim para os dedos, né? Vou dar uma adaptada aqui. Então isso aqui, ó. Muito bonito o design desse personagem. E aí vamos jogar uma tinta aqui em cima, e ele tem esse capote bem branquinho, né?
Tem até uns highlights de branco, mas no geral ele tem o casaco dele bem preto. Então vamos pegar uma tinta preta aqui, pra gente trabalhar com ela bem aguada, deixar correr. Então outra coisa, né, você vai fazer concepts, trabalhar de maneira rápida, né? Você vai ver o Carlos Gurgel fazendo os concepts dele, muito solto, deixando fluir a criatividade. A criatividade fornece a liberação espiritual. Não ficar tão preocupado com a qualidade em si do desenho, o acabamento do desenho. Ficar aqui assim também, pegar, colocar um contrastezinho aqui assim. Aí o cinto é bem preto, eu vou fazer na caneta. O cinto é bem preto, vou fazer na canetinha. E esse personagem, ele tem um nariz que ele faz bem azulado assim. Acho bem interessante o concept dele. Bem com cara de morto. Você vê que o vivo tem cara de morto. Daqui a pouco vocês vão ver o esqueleto com uma cor vibrante, né? Com uma paleta de cor bem vibrante. E outra curiosidade que tem no filme, que é bem interessante, é no momento da cantoria, que eles fazem uma banda e os esqueletos tocam muita música e tem uma pegada meio de jazz, assim, de jazz band. Eles fizeram uma paródia ao Skeleton Dance, que é um Silly Symphonies de 1929 da Disney. Silly Symphonies foi uma sequência de curtas-metragem da Disney, foram 75, né, Silly Symphonies entre 29 e 39, que traziam testes de animação, traziam temas, era um negócio bem interessante. E esse foi o segundo, se eu não me engano, Silly Symphonies, depois do Steamboat Willie, que foi o primeiro, né, do Mickey, aquele famoso dele no barquinho. Então fica aí esse Skeleton Dance aí para vocês verem, que é bem divertido. Aí, tá? Um conceito aí baseado na obra do Carlos Gurgel. Vamos anotar aqui, sempre anota a referência. Vou fazer aqui o esqueletão principal, que ele é bem interessante. O Carlos Gurgel também trabalhou no B-Movie, né? Fez os concepts, trabalhou como character design no B-Movie. Fazer mais ou menos aqui assim, tem um olhão aqui que falta, um olho aqui, cavidade ocular, e ele tem um olho aqui assim, então não pode colocar uma expressão de mal, tem que colocar uma expressão de bem. E ele tem uns dentinhos aqui assim, com as fossas nasais aqui assim, e ele tem um chapéuzinho mais ou menos assim, e aí ele tem a mandíbula invertida. É um personagem bem icônico, que ele tem a mandíbula zona invertida, assim, com uma série de dentes, assim, tá? Vou colocar o ribcage dele aqui. Os filmes stop motion, ele faz no filme, inclusive, o Tim Burton, ele se inspirou na vida toda muito na obra do Ray Harryhausen, que foi um dos precursores da animação stop motion. Tem um filme muito famoso dele, que é bem interessante assistir, que é o Jazão e os Argonautas, né? Que tem uma cena dos esqueletos lutando contra o Jazão, e ele se inspirou e ele fez uma dedicatória ao rei no Noiva Cadáver com a marca do piano. Então, quando tem uma cena muito clássica do Victor tocando o piano, aparece na marca assim, do piano registrada o nome do Ray Harryhausen. Pequenos detalhes, né, easter eggs, tá? Mais ou menos assim. Vou colocar a outra mão dele aqui assim, aí a coluna dele para cá e a bacia, para vocês verem a posição aqui, do jeitão do personagem aqui do mundo dos vivos, e a alegria, né, o jazz e a alegria do mundo dos mortos. Eu sempre trago aqui no canal o conceito da caricatura, né, para dentro da criação de personagens. Então a técnica da caricatura ela é bem interessante. Eu vejo como um diferencial assim no criador de personagens o domínio da técnica da caricatura, para você poder entender a estrutura, né, da fisionomia humana, para você poder trabalhar o exagero nas proporções e criar personagens. E isso serve para séries de animação, serve para longas metragens, como esse que a gente está estudando, serve para livros infantis. Tem um outro livro que eu gosto muito, que usa da caricatura para fazer o livro, a história do livro infantil, é o Johnny Doodle, que é o pirata Nhaque. Ele usa muito o recurso da caricatura para representar os piratas, os estereótipos de piratas. É bem interessante. Então, para você ver a aplicação da caricatura em várias áreas. Eu ensinei a fazer caricatura durante muitos anos, desde o início, né? Na faculdade eu fazia caricatura de todos os meus amigos, todos os alunos praticamente, professores. Você não sabe que eu não sou isso!
quando eu estava na Belas Artes, né, estudando desenho, fazendo licenciatura em desenho. Eu tenho eu tenho guardado esses desenhos, essas caricaturas. Aí depois de um tempo eu fui convidado para fazer caricatura em evento, mas o pessoal não gostou muito do meu estilo, porque era muito exagerado. Eles falavam que era muito ofensivo, mas a caricatura ela tem que ser, ela de certo modo, ela tem que ser ofensiva porque ela é uma sátira, né? Ela não é uma homenagem. Então a pessoa que se dispõe a ser caricaturizada, ela era usada desde os primórdios para criticar, né, as pessoas, os políticos, os religiosos. E aí depois de um tempo, quando eu comecei a dar aula no meu ateliê, em 2005, aí eu comecei a trazer o conceito da caricatura nas minhas aulas e acabei formando um grupo de caricaturistas para trabalhar em evento, para fazer encomendas, que se chamava Gargalhada. Era o grupo Gargalhada, era eu e mais, acho que 10 alunos. Dentre eles o Wagner, que está há 18 anos comigo, é professor aqui no ateliê, um excelente ilustrador, caricaturista, né? É tatuador também. E o outro cara que estava no grupo, que fantástico, foi meu aluno da PUC, que é o Juliano Bulara, um dos melhores que eu conheço do Brasil, assim, pessoalmente. É um cara que tem uma caricatura muito foda, que com certeza, se ele levasse mais a sério, ele ia ganhar muitos salões de humor. Aliás, o salão de humor é algo que está esquecido, né? Essa cultura do salão de humor, durante muitos anos, né? Década de 90, início dos anos 2000, era muito, muito forte, né? Que é um salão de humor. É onde você manda caricaturas, tirinhas, cartoons e você concorre a prêmios, né? E existem salões no mundo inteiro. Para quem se interessar por isso, busca na internet um negócio chamado Irã Cartoon, que você vai ver a agenda de salões de humor do mundo inteiro e ganha premiação em dinheiro. Não custa nada para participar, só você ler o regulamento. Tem os temas, todos eles têm um tema, né? Meio ambiente, sempre tem um tema, né, de cada salão. E aí você participa com o teu cartoon. Pode ser tanto no tradicional quanto no digital. Você manda o arquivo lá e compete. Bem interessante. Aí, então aqui a gente tem o esqueletão, mundo dos vivos, mundo dos mortos e a paleta de cor, como ela influencia. Essa é uma obra-prima que você tem que assistir. Corpse Bride, né, o Noiva Cadáver, 2005. Assim que você fechar esse vídeo, corre e vai assistir esse filme, porque é uma aula de cinema, uma aula de animação, uma aula de character design, de composição, de história, de interpretação. Então assiste para você aumentar o seu repertório como criador de personagens, como ilustrador de infantil. Quem gosta dessa coisa do livro infantil com uma pegada de terror, tem que conhecer a obra do Tim Burton, né? O Estranho Mundo de Jack, o Noiva Cadáver. Tem um curta dele de 1970 e alguma coisa, que é o Vincent. É um dos primeiros curtas-metragens do Tim Burton que ele fez, que se chama Vincent. Assiste esse porque é muito interessante. O Frank Winnie eu já não gostei tanto, que o Tim Burton também fez, né, no estilo dele. Esse eu não gostei tanto. Então agora, deixa aquela curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou deixar um vídeo aqui para vocês assistirem e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.